Vamos então resolver o exercício 23 sobre volumes, áreas, perímetros e relações métricas, e neste exercício vamos analisar o conceito teórico da área do triângulo, tendo por base a trigonometria. O que se pretende neste caso é analisar como é que nós podemos calcular a área de um triângulo, conhecidos dois dos seus lados e o ângulo por eles formado. Nesta abordagem teórica teremos três situações. Temos o triângulo acutângulo, isto é, temos o lado A e o lado B conhecidos e o ângulo por eles formado é um ângulo agudo. Temos o caso do triângulo retângulo, temos o lado A e o lado B e o ângulo por eles formado é um ângulo reto. E finalmente temos a terceira situação, que é o triângulo obtusângulo. Temos aqui o lado A e o lado B e temos o ângulo por eles formado um ângulo obtuso. Vamos então analisar cada uma destas situações e o que nós sabemos em termos gerais é que a área de um qualquer triângulo é igual ao produto da medida de dois dos seus lados, neste caso o lado A e o lado B, pelo seno do ângulo formado entre eles. Portanto, para calcular a área deste triângulo será A vezes B vezes seno de alfa. Tendo por base o conceito teórico da área de um triângulo, nós sabemos que a área de um qualquer triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2. Não é? Portanto, base vezes a altura, que nós desconhecemos, é a medida do segmento CP sobre 2. Ora, a base nós conhecemos, é o A. A altura, que é CP, será B cosseno de beta. Mas nós não conhecemos o ângulo beta, conhecemos o ângulo alfa. Contudo, nesta situação, o que é que nós verificamos? Verificamos que o ângulo beta é o complementado do ângulo alfa, não é? Portanto, se nós analisarmos o triângulo ACP, a soma dos ângulos internos deste triângulo deverá ser igual a 180 graus. Que ângulos é que nós temos neste triângulo? Temos o ângulo reto, 90 graus, temos o ângulo alfa e temos o ângulo beta. Então, resolvendo em ordem a beta, temos beta igual aqui a 180 menos 90, ou seja, 90 graus, menos alfa. Isto é, o ângulo beta é o complementado do ângulo alfa. Ora, nós sabemos que a altura CP é B vezes cosseno de beta. B vezes cosseno de beta. Não conhecemos o ângulo beta. Vamos analisar a relação dos ângulos beta e alfa no círculo trigonométrico. Temos o ângulo alfa, que está aqui medido, neste caso será 80 graus, e temos o seu complementar, que é 90 menos alfa, neste caso beta. Nós não conhecemos o cosseno de beta. O cosseno de beta é o comprimento deste segmento aqui a verde. É exatamente igual a quê? Ao seno de alfa, que é este segmento azul. Ambos são positivos. Então podemos dizer que cosseno de beta, ou seja, mais cosseno de beta, é igual a mais seno de alfa. De onde podemos concluir que cosseno de beta é igual a seno de alfa. Substituindo então na nossa fórmula, ficamos então com A vezes B vezes seno de alfa sobre 2. De onde chegamos à conclusão do que dissemos no início, que a área de um qualquer triângulo é igual ao quê? Ao semiproduto de quê? Da medida dos dois lados, A e B, pelo seno do ângulo formado entre eles. Vamos agora analisar a situação do triângulo retângulo. Neste caso, o nosso ângulo alfa é um ângulo igual a 90 graus e o nosso ângulo beta é 0 graus, não é? Dado que a altura do triângulo retângulo coincide com o cateto AC. Então, se aplicássemos a fórmula geral, é A vezes B vezes cosseno de beta sobre 2. Como beta é igual a 0, ora cosseno de 0 é igual a 1. Isto é, a área de um qualquer triângulo retângulo é igual ao quê? Ao semiproduto da medida dos catetos. Portanto, A vezes B. Analisando esta questão, vamos recorrer ao ciclo trigonométrico. Então sabemos que, em termos gerais, a área de um qualquer triângulo é igual ao semiproduto de quê? Da medida dos seus lados pelo seno do ângulo formado entre eles. Ora, o seno de alfa, ou seja, o seno de 90 graus, é igual a 1, de onde, substituindo na fórmula o seno de alfa por 1, vamos chegar que a área do triângulo ABC é igual ao semiproduto dos catetos, A vezes B. Reparemos, por sua vez, que beta é 0 graus. Portanto, ora, o cosseno de 0 graus é exatamente 1. Se quiséssemos calcular a altura do triângulo, seria então o quê? Seria o lado B vezes o cosseno de 0. O lado B vezes 1 dá exatamente o lado B. Chegamos então à conclusão que a área de um qualquer triângulo retângulo é igual aqui ao semiproduto da medida dos seus catetos. Finalmente, vamos analisar a última situação, que é a situação do triângulo obtusângulo. O que nós queremos demonstrar aqui é que a área de um qualquer triângulo obtusângulo é igual ao semiproduto de quê? Da medida de dois dos seus lados pelo seno do ângulo
formado entre eles. Se nós repararmos, a altura deste triângulo obtusângulo é a medida do segmento CP. Como é que nós podemos calcular esta medida? Podemos calcular como B vezes cosseno de beta. Contudo, nós não conhecemos o cosseno de beta. Como é que nós fazemos? Considerando o triângulo ACP, este triângulo aqui retângulo, sabemos que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Que ângulos internos é que nós temos? Temos este ângulo aqui, que é 180 menos alfa, mais o ângulo reto, 90 graus, mais o ângulo beta. Desenvolvendo a expressão, ficamos então com 180 graus menos alfa, mais 90 mais beta é igual a 180. 180 corta com aqueles 180, fica então menos alfa mais 90 mais beta é igual a 0. Resolvendo em ordem a beta, ficamos que beta é igual a alfa menos 90 graus. Significa então que alfa é um ângulo do segundo quadrante, está aqui, e comparando um ângulo do segundo quadrante com o ângulo do primeiro quadrante, verificamos que o seno do alfa é igual ao cosseno de beta. Isto é, o seno do ângulo do segundo quadrante é igual ao cosseno do ângulo do primeiro quadrante, mais seno de alfa é igual a mais cosseno de beta. Temos então aqui o ângulo alfa e temos, subtraindo 90 graus, temos o ângulo beta. Portanto, beta é um ângulo do primeiro quadrante, alfa é um ângulo do segundo quadrante. Substituindo então na nossa forma da altura, o cosseno de beta por seno de alfa, chegamos então à nossa forma geral de área, isto é, a área de um qualquer triângulo é igual ao semiproduto da medida dos lados A e B pelo seno do ângulo formado entre eles, neste caso o seno de alfa. Vamos ver em termos dinâmicos no GeoGebra as três situações. Temos aqui três seletores. Temos o seletor lado 1, que define a medida do lado A. Temos o seletor lado 2, que define a medida do lado B. E temos o seletor alfa, que define o ângulo formado entre esses dois lados. Portanto, fazendo variar o alfa, o A e o B, nós podemos ter aqui uma infinidade de triângulos. Neste caso temos um triângulo acotângulo. Aqui temos um triângulo retângulo. E aqui temos um triângulo obtusângulo. Considerando as alturas, neste caso temos a altura deste triângulo obtusângulo. Aqui a altura do triângulo retângulo, coincide com o cateto B. E aqui a altura do triângulo acotângulo. Portanto, ficamos aqui com uma ideia de como é que se pode calcular a área de qualquer triângulo, seja ele acotângulo, retângulo ou obtusângulo, e essa modalidade de cálculo da área será igual ao semiproduto das medidas de dois dos seus lados pelo seno do ângulo formado entre eles.